Aqui a pergunta é como vencer os seus medos. Nós temos dito para você aqui, dentro do canal, que nós precisamos aprender. Tudo que nós sabemos na vida, nós aprendemos um dia. Então houve um aprendizado. Nós queremos lidar com a questão do medo. Como lidar com o medo? Como vencer os seus medos? Como fazer bolo? Como andar de bicicleta? Observe que tudo isso requer ciência, conhecimento, experiência. Nós precisamos aprender tudo isso. Aqui nós nos deparamos com um desafio no que diz respeito a essas questões psicológicas. E nós vamos esclarecer isso aqui para você. Porque não é tão simples como, por exemplo, andar de bicicleta ou fazer um bolo. Se é que fazer um bolo é algo simples, me parece que também não é tão simples. Mas andar de bicicleta não é uma coisa tão complicada, de fato. É, na realidade, algo simples. Em poucos minutos, você aprende. Um bolo não é assim. Dirigir um carro não é assim. Mas e essas questões de ordem psicológica? Reparem a nossa ênfase aqui com você. Nós estamos tratando com você sobre o despertar da consciência espiritual. Aqui estamos trabalhando com você o fim da condição psicológica de desordem, de confusão, de problema e sofrimento. Veja, o nosso desafio aqui é muito mais extenso. Ele abarca algo muito maior, muito mais amplo do que esta ou aquela questão, esse ou aquele problema de ordem, de sofrimento psíquico. Estamos tratando com você do fim da ilusão do eu, do ego. Da constatação ou da compreensão direta da natureza divina, que é a natureza de Deus, presente. Portanto, esse aqui não é um encontro onde estamos estudando aspectos filosóficos ou religiosos ou psicológicos. Nós estamos aqui investigando com você a natureza da verdade, daquilo que nós somos. Nesse sentido, estamos sim lidando com a essência da vida religiosa, desta compreensão direta da verdade de Deus. Nós precisamos ter uma aproximação nova aqui, a partir de uma mente livre, de uma mente quieta, capaz de olhar para esses assuntos de uma forma muito legítima, muito verdadeira. Existe uma expressão muito interessante, a expressão é entusiasmo. O significado dessa expressão é interessante. A palavra entusiasmo significa com fervor, com grande apreciação, ímpeto, com grande alegria.
Nós precisamos ter uma aproximação aqui de entusiasmo para as questões que nós abordamos aqui no canal. Mas não podemos ter uma aproximação meramente superficial, como em geral nós fazemos. Algumas pessoas, ao se depararem com essas falas, elas dizem, mas isso é muito confuso. Repare, nós temos tornado esses assuntos confusos, porque psicologicamente somos criaturas bastante desorientadas, complexas. Nós funcionamos psicologicamente de uma forma desordenada. Temos uma mente inquieta, tagarela, carregada de ideias, opiniões, crenças, conclusões e assim por diante. E ao nos depararmos com aquilo que abordamos aqui no canal, nós precisamos ter uma aproximação nova, uma mente quieta, um olhar cuidadoso para essas questões. E nós vamos agora, nos próximos minutos, ver isso aqui com você. Antes de tudo, nós precisamos descobrir o que é esse aprender. Assim como você aprende a fazer um bolo, aprende a andar de bicicleta, o que é aprender a viver a vida sem medo? Como vencer os seus medos? Como lidar com o medo? O que é aprender a viver a vida sem ansiedade, sem depressão, sem a dor da solidão, sem esse sentimento doloroso de rejeição amorosa? Notem que tudo isso gira em torno desta figura central, que é a figura do ego, que é a figura do eu. Talvez você pergunte, mas o que é o ego? É esse sentimento de ser que você carrega. Você tem um sentimento de ser alguém. Esse sentimento de ser alguém é o sentimento do eu. Eu pergunto, quem é você? E você tem uma descrição, não só intelectual, verbal, mas também carregado de sentimento desse você, como você se vê. Isso é o eu, isso é o ego. Aqui a revelação é que isso não passa de uma autoimagem. A imagem que o pensamento tem construído sobre quem é você. Esta autoimagem é a imagem que sustenta um movimento isolacionista, separatista, egocentrado. Aqui estamos com você nesse canal e também em nosso outro canal, estudando com você isso, estudando a verdade sobre quem nós somos. A compreensão da verdade sobre você lhe revela a ilusão sobre quem você acredita ser. Com quem você se confunde, que lhe faz sofrer. A importância de um trabalho como esse é que nele nós estamos descobrindo a arte da aproximação do aprender sobre nós mesmos. Você sabe andar de bicicleta?
Você sabe dirigir um carro? Você sabe fazer um bolo? Você até consegue pilotar uma aeronave? Mas você não se conhece? Ou aquilo que você conhece sobre você é aquilo que o pensamento tem produzido, tem idealizado ou imaginado? Com base nessa idealização, nessa imaginação, está presente um movimento, que é o movimento da pessoa que está com problemas psicológicos, carregado de sofrimento psíquico. Repare, todo ser humano, sem exceção, a não ser que ele tenha já ciência da realidade, da verdade, do seu puro ser, de sua real consciência, de sua natureza divina, todo ser humano carrega sofrimento psíquico. São inumeráveis as formas de sofrimento presente. Um dos assuntos de grande relevância aqui é o assunto do medo, porque todos temem. O medo está presente em todos. Nós temos medo, o medo do passado, o medo do futuro, o medo do que ocorreu, que pode se mostrar agora aqui, se repetindo novamente. Um medo do futuro, de que algo venha a acontecer, porque já passamos por isso no passado. Não queremos isso de volta. Nós temos o medo da doença, o medo da velhice, o medo da morte, o medo de perder entes queridos, o medo da traição, o medo de perder aquilo que temos, que já adquirimos, o medo de não conseguir adquirir, o medo de perder o que alcançamos, que já está em nosso poder, e o medo de não alcançar aquilo que queremos ter e obter. Há inúmeras formas de medo. Medo do escuro, o medo da vida, o medo do pós-morte. São inúmeras as formas de medo. E nós temos que ver aqui uma diferença muito clara, e temos enfatizado vez após vez isso aqui para você. Se você está caminhando por uma estrada, em uma rodovia, e um carro vem em sua direção, de imediato você dá um salto. Então, o medo, nesse momento, da autoproteção, isso é uma resposta do cérebro, aquele instante, para a sua autodefesa, o salto acontece. Veja, é uma ação do próprio cérebro em autodefesa. Isso é medo ou é inteligência? O cérebro tem o conhecimento, ele tem a expertise, ele tem a experiência da autoproteção, da autodefesa, e assim ele se afasta, ele dá um salto. E quando o cérebro se move, ele está levando o corpo com ele. É algo
de uma forma tão imediata que ocorre, que não há nenhum tempo para o pensamento entrar e falar do medo. Há uma ação que ocorre imediata, absoluta, completa, total, de autoproteção, de autodefesa, de inteligência. Então, nós temos algumas formas de medo, que é um movimento de inteligência, de autoproteção e autodefesa, nesse mecanismo biológico, nesse corpo-mente. Não é desse medo que estamos falando. Algo vem em direção aos seus olhos e de imediato os olhos fecham. Não há nenhum pensamento. Não há tempo para um pensamento. De imediato o cérebro detecta e ele se autoprotege, ele fecha os olhos. É o cérebro se protegendo. Ele está protegendo a si próprio, protegendo o corpo, fechando os olhos. Ele está se defendendo. Isso é inteligência nessa autodefesa. Então, nós temos algumas formas de medo. Você está diante de um penhasco e, naturalmente, você percebe que o corpo não se aproxima, o cérebro não lhe permite chegar muito próximo daquele penhasco. Então, há medo. Não tem você nisso, tem o cérebro em sua reação, em sua resposta. Não é desse medo que estamos falando. Estamos falando desta condição de medo psicológico que nós conhecemos. Esse medo está se sustentando nesta condição psicológica, desta ego-identidade. Portanto, esta imagem que você faz sobre quem você está encarregada de sustentar diversas formas de medo. Isso cria uma condição psicofísica de limitação na vida. Então, essa estrutura do eu, do ego, desta autoimagem, está vivendo uma vida particular cheia de limitações. E essas limitações estão dentro desse modelo de pensamento. Porque, repare, o medo do futuro é do pensamento, o medo do passado é do pensamento, o medo de que algo possa voltar a acontecer é do pensamento, o medo da traição é do pensamento, o medo da morte é do pensamento. Não há morte agora, aqui, mas há o pensamento da possibilidade da morte daqui a alguns minutos ou amanhã. Isso é psicológico. Isso faz parte do movimento do pensamento. Então, em que se sustenta o medo do eu, do ego, desta autoimagem? Dessa imagem que você tem sobre quem você é. Isso se sustenta no pensamento. Não existe nenhuma forma de medo fora esse medo, que é o medo criado pelo pensamento, sustentado pelo pensamento. Então, as imagens, as formulações mentais, os quadros, aquilo que o pensamento forma, traz, aquilo que ele expressa, tem o formato do medo. Então, fora esse medo biológico de autoproteção, que é a inteligência,
Qualquer outra forma de medo se sustenta no movimento do pensamento. Reparem como é importante isso. Quando você vem e pergunta como lidar com o medo, quando você quer saber como vencer seus medos, compreenda que o medo se fundamenta no pensamento. Sem o pensamento, não há medo. Reparem a importância disso. Você não tem medo da morte nesse instante, aqui e agora. O seu medo da morte é a ideia sobre a morte. E a ideia sobre a morte é para o futuro. Daqui a 2 dias, daqui a 2 minutos. Veja, daqui a 2 minutos, daqui a 2 dias, daqui a 2 anos, ou daqui a 20 anos. Então, esse medo é a presença do pensamento. Toda forma de medo, como nós conhecemos, se assenta no modelo do pensamento. Então, como lidar com o medo? Como vencer os seus medos? Agora nós podemos reformular a pergunta. A pergunta é: o que é o pensamento? Porque é o pensamento que sustenta o medo. Então, vamos agora para a resposta. O que é o pensamento? Repare, o pensamento é o passado. Você não tem qualquer pensamento sem o passado. Então, estamos percebendo juntos aqui alguma coisa. Primeiro falamos sobre o medo. Já vimos que o medo ele tem um aspecto que não é realmente medo, é um movimento de autodefesa e proteção dessa estrutura, desse corpo e dessa mente. Temos o medo que se fundamenta no pensamento. E já estamos vendo que o fundamento desse pensamento é o passado. Não há qualquer pensamento sem o passado. Você não pode ter um pensamento sem o passado. Ou seja, você não pode ter um pensamento sem a memória. Você não pode pensar naquilo que desconhece. Você não pode ter um pensamento desconhecido. Todo pensamento é uma imagem, é uma formulação mental, é um quadro, é uma representação de palavra, de imagem. O pensamento gira sempre em torno de pessoas, objetos, coisas, lugares, situações, circunstâncias. Mas tudo isso que já foi vivido, experimentado, conhecido, e, portanto, que está dentro do passado, e o passado é memória. Reparem aonde estamos chegando. Então, nós temos o medo, o pensamento, o passado e a memória. A memória sustenta tudo isso. E o que é a memória? A memória são experiências pelas quais você passou, que o cérebro guardou, arquivou. E agora ele cultiva isso. Então, a presença do medo é a presença do pensamento. Se nos tornarmos cientes do próprio movimento do pensamento,
desse elemento que vem do passado e que se sustenta nesse instante com base na memória, podemos sim ficar livres do medo. Isso requer um cérebro livre, uma mente quieta, silenciosa, que rompeu com o tempo, porque rompeu com o passado. Assim, nós eliminamos o passado, a memória, a recordação, a experiência e o pensamento. Quando rompemos com o tempo. Essa questão do tempo é fundamental ser compreendida. A vida está agora, aqui, nesse instante. E nesse momento não existe tal coisa como uma autoimagem. Não existe esse eu, não existe esse ego. A não ser que o pensamento produza isso. A não ser que esse elemento que vem do passado, da memória, que nasce da experiência, da recordação, que é o pensamento, surja nesse momento. Então, nós temos a presença do passado, agora aqui, e esse passado é o tempo. Porque a verdade é a vida nesse instante. E nesse momento, não existe tempo. Eu me refiro a esse tempo psicológico. Esse tempo psicológico é o tempo presente quando o pensamento está presente. Se o pensamento está presente, o medo está presente. Então, o que é o seu estado real de ser? Real consciência, real presença. É a verdade daquilo que é você. Quando o tempo não está. Quando o passado não está. Quando o pensamento não está. Veja, nós precisamos sim do pensamento, num certo nível. Para fazer um bolo, você precisa do conhecimento, da memória, da experiência, do passado. Para dirigir um carro, você precisa também da experiência, da memória, do conhecimento. Tudo isso é parte do pensamento, que é parte do passado. Agora, quem lhe disse que você precisa dessa autoimagem? Desse sentido do eu, do ego? Nas relações? Na relação com o outro, com a vida? Com você mesmo? Veja, é porque estamos vivendo assim que temos problemas, que estamos sofrendo, porque estamos vivendo uma vida egóica, egocêntrica, centrada nesse mim, nesse eu, nesta autoimagem, nesse pensamento. Aqui o nosso encontro juntos é para descartarmos isso, para descobrirmos uma vida livre do ego, portanto, livre desta autoimagem, livre do pensamento e, portanto, livre do medo. Todas as diversas formas de medo que estão presentes quando o pensamento está presente. E é bem interessante o que temos também colocado aqui. Acompanhe isso. Nós temos diversos nomes diferentes para patologias diferentes, para quadros de infelicidade e sofrimento emocional e psicológico diferente. Mas, na verdade, estamos tratando apenas de uma única coisa.
que é o medo. Ansiedade é medo, depressão é medo, angústia é medo, preocupação é medo. O ciúme é medo. Não há amor nisso, é medo. A insegurança nos relacionamentos é medo. A dor da solidão é medo. Tudo é medo. Nós temos nomes diferentes, mas estamos lidando com o medo? Estamos lidando apenas com o pensamento? Com esse modelo programado, psicológico de existir, sendo alguém nesta autoimagem? Então, o que é o despertar da consciência? O que é a iluminação espiritual? O que é esta realização de Deus? É o fim para tudo isso? Então, a vida está agora aqui, mas o sentido do eu, do ego, da autoimagem, desse elemento que vem do passado, que é o experimentador, o pensador, que é o pensamento, não está mais presente. Então, esse é o nosso assunto com você aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, eu quero lhe fazer um convite. Nós temos encontros online ocorrendo nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Trabalhando isso, investigando isso com você, lhe mostrando a arte de aprender a ser, a viver esta vida, real vida, que é a vida deste ser, que é a vida de Deus. Esses encontros ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo estamos juntos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se você é sério quanto a isso, se você sente que esse é o seu momento de despertar, de ir além dessa ilusão, que é a ilusão do ego, para uma vida em amor, em felicidade, em liberdade, em real alegria, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem a beleza do autoconhecimento, desta aproximação da verdadeira meditação, essa condição psicológica se sustenta, ela permanece. Isso é infelicidade, isso é inquietude, isso é sofrimento.